também e não está em tratamento, mas nós sabemos que os passes são importantes, mas a mudança se faz também pelo conhecimento, e a palestra tem esse intuito. Então, nós vamos agradecendo a Deus, a Jesus, nosso Mestre, modelo e guia de todas as horas, pela oportunidade de aqui estarmos, que possamos receber o alívio para as nossas dores e também o conhecimento, para que possamos evoluir na nossa reforma íntima. Agradecidos que somos, elevamos a Deus a nossa prece, que possa recair em forma de bênçãos a todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados. Agradecidos que somos, dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita, Senhor, a tua vontade, não a nossa, na terra, no céu, em toda a parte do universo. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as dívidas e ofensas, à medida que perdoarmos devedores e ofensores. E não nos deixeis cairmos nas nossas próprias provações, e livrai-nos do mal, principalmente o que ainda trazemos dentro de nós. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Boa tarde a todos. Que a paz do amado Mestre Jesus possa nos envolver nesta tarde e que possamos levar essa paz em todos os lugares que formos e estivermos. Quando a gente adentra este ambiente, a gente sente a diferença da energia que flui. Estávamos vindo e a alguns passos sentíamos o sol que estava nos aquecendo o corpo. E aí, quando adentramos aqui, parecíamos que estávamos naquele oásis depois de uma caminhada pelo deserto. E a doutrina espírita, ela traz para nós esse oásis, essa bênção, que é um refrigério para as nossas almas, cansadas, sobretudo, pelas lutas diárias. Nós trouxemos para a tarde de hoje um estudo que encontra-se no capítulo 6 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Cristo Consolador. O Consolador prometido. Dentro do capítulo 6, então, tem o Cristo Consolador, e o estudo da tarde ficou o Consolador prometido, e diz o seguinte: Se vós me amais, guardar meus mandamentos, eu pedirei ao meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permanecer eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas a vós conhecê-lo-eis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito que meu Pai enviará, em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenho dito. Está em João capítulo 14, versículos 15, 16, 17 e 26. Jesus promete um outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece, porque não está maduro para compreendê-lo, que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e fazer recordar aquilo que o Cristo disse. Se, pois, o Espírito de verdade deve vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não disse tudo. Se ele vem fazer recordar aquilo que o Cristo disse, é porque isso foi esquecido ou mal compreendido. Bom, esta passagem do Evangelho de Jesus, traduzida aqui na versão do Espiritismo,
nos vem trazer a doutrina espírita como uma doutrina consoladora. Uma doutrina que nos traz reflexões, sobretudo quando a gente está passando por dificuldades. A consolação que o Espiritismo nos traz é que a morte do corpo físico é apenas um estágio da nossa jornada evolutiva. Temos uma única vida cercada de diversas existências. Já existimos em tantas e tantas vezes, já tivemos vários e diversos corpos e estamos hoje, como eu costumo dizer, na nossa melhor encarnação. E por que nossa melhor encarnação? Porque certamente já cometemos muitos erros no passado, muitos erros, e hoje está sendo dada a oportunidade para a gente conseguir crescer, progredir e evoluir. E vejam como que é interessante, porque eu falo que a doutrina espírita ela é consoladora. Porque quando a gente tem, entre aspas, a perda de um ente querido, o distanciamento momentâneo, ela nos dá a certeza desse reencontro. E que se nós nos distanciamos momentaneamente de um ente querido, que partiu para o plano espiritual, certamente iremos encontrá-lo, porque isso é da lei. E também, não somente pelo aspecto das perdas de entes queridos, que a doutrina espírita nos dá o consolo, sobretudo quando estamos passando por dificuldades. Nós poderíamos dizer, sem sombra de dúvidas, que nesses 2 anos e pouco que nós estamos passando mais apertados, quantas dores, quantos sofrimentos muitos de nós não passaram. Alguns tiveram a perda de entes queridos, outros tiveram desemprego, outros tiveram angústias, depressões pelo fato de estarem isolados. Então, quantas e quantas situações difíceis porque passamos. Mas o grande consolo que nos dá esta doutrina é que aquele momento que você está buscando, aquele sofrimento, você tem na doutrina espírita uma explicação por determinadas situações que estão acontecendo, por determinadas fases e provações por que passamos. E vejam, todos nós passamos por provas e dificuldades. Não há uma só pessoa, por mais poder, por mais riqueza que ela tenha, que ela não passa por provações, por dificuldades. Porque nós vivemos num planeta ainda de provas e expiações. E é natural que essas provas e expiações aconteçam. E vejam como que é interessante, as expiações nada mais são do que resgate que nós pedimos, quando estamos para reencarnar, de erros cometidos no passado. Mas esse resgate nem sempre vem de uma forma dolorosa. Hipoteticamente, vamos imaginar que uma pessoa tivesse, por um ato impensado no passado, numa outra vida, furado os olhos de uma pessoa, deixando aquela pessoa cega. Então, se fôssemos pegar a lei de Talião, olho por olho, dente por dente, teria a dizer que esta pessoa teria que vir cega. Não necessariamente. Ela pode vir na condição de um médico, de um oftalmologista, curando várias e diversas pessoas de um processo desse tipo. Também, quando a gente analisa as questões das provas, funciona mais ou menos assim. Na escola comum dos ensinos do mundo, ensino fundamental, ensino médio, universitário, o aluno ele aprende a lição e depois passa pelas provas. Na nossa vida espiritual, na condição de encarnados, é justamente o contrário. Nós passamos pelas provas para depois aprendermos as lições. E essas provas, elas vão acontecer tantas e quantas vezes até que a gente consiga superá-las. E vejam que essas provas, elas acontecem nas coisas mais corriqueiras da nossa vida, seja no exercício da paciência, seja no exercício da tolerância, seja no exercício do perdão, que é uma situação muito difícil. Mas o próprio Evangelho de Jesus nos recomenda, né? Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás com ele a caminho. E o perdão, ele não é uma questão apenas e tão somente de você resolver um problema, você se liberta de um peso, muitas vezes, que nós carregamos desnecessariamente. Jesus falou para nós: vinde todos vós que estáis cansados e fatigados, que eu vos aliviarei.
E aí a gente pensa assim, se nós pegarmos esse trecho do Evangelho, e como nós estávamos falando agora há pouco de provas e expiações, então significa que quando eu tenho que passar por alguma prova ou por alguma expiação, basta eu recorrer ao nosso Mestre Jesus, que ele vai retirar as minhas provas e as minhas expiações? Certamente que não. Não foi isso que ele disse. Ele disse, vinde todos vós que estáis cansados e fatigados, que eu vos aliviarei, no sentido de nos aliviar daquele peso extra que a gente vai pegando ao longo da nossa caminhada evolutiva. Quanto lixo que a gente vai acumulando desnecessariamente, com mágoas, ressentimentos, com situações mal resolvidas. Então é chegado o momento da gente começar a se libertar desse peso desnecessário. Porque, como a nossa irmã falou agora, não basta apenas e tão somente a gente vir fazer o tratamento espiritual. O tratamento espiritual ele é fundamental. O passe, água fluidificada, é sobretudo importantíssimo para nosso reequilíbrio. Contudo, o que vai fazer é a nossa transformação. Porque de nada adianta nós virmos aqui à Casa Espírita, assistirmos 15 minutos de uma palestra, tomarmos um passe, tomarmos água fluidificada e continuarmos a persistindo nos mesmos erros. Seria como se a gente viesse aqui à Casa Espírita, como eu falei no começo, a esse oásis de luz que a gente tem, aquele refrigério para as nossas almas. E aí a gente saísse daqui, na primeira esquina, a gente já começasse a entrar em sentimentos, em pensamentos que não nos fazem bem. É como se você tomasse um banho e chegasse ali, a primeira poça d'água você já se jogasse nela. Então é importante a nossa mudança. A reforma íntima ela é um passo lento, progressivo e gradual. E reforma íntima para nós que estamos encarnados é mais ou menos assim. Trocar o pneu do carro com o carro em movimento. Não é tão fácil. A gente sabe que por mais que sejam, que temos dificuldades, temos dores, naquela hora que a coisa aperta, a gente muitas vezes perde a fé, perde a esperança. Mas Jesus nos recomenda para buscá-lo, porque ele é esse consolador prometido por meio do Espiritismo que vem trazer esses ensinamentos. Tudo aquilo que Jesus explicou, falou, muitas vezes por parábolas, que talvez não entendíamos, e às vezes quando a gente pega o Evangelho, tem algumas coisas que a gente fica assim meio intrigado, mas como que Jesus, exemplo de doçura, de mansuetude, teria dito tal situação? Como aquela frase particular, né, que muitos, sobretudo amanhã, que se comemora o Dia das Mães, quando Jesus estava reunido e chegaram alguns de seus discípulos e disseram a ele, mestre, aí fora está sua mãe e seus irmãos. Ao que Jesus responde, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Parece nesse momento que Jesus estaria renegando a sua mãe e a seus irmãos. Os irmãos talvez ele não tivesse tanta afinidade com ele, porque não compreendiam ainda a missão do mestre. Mas a sua mãe, exemplo de amor e de doçura, certamente Jesus não iria desprezá-la de forma alguma. O que Jesus quis dizer naquele momento é que a sua mãe e seu irmão é toda a humanidade, todos aqueles que fazem a vontade do Pai. Então, buscar compreender as lições do Evangelho, à luz da doutrina espírita, é buscar ver com olhos de ver e ouvidos de ouvir. Que muitos de nós lemos, mas não compreendemos. Ainda estamos, muitas vezes, presos àquelas histórias simples que Jesus nos contava por meio de parábolas. Mas é preciso tirar da letra o espírito e não nos apegarmos pura e simplesmente ao que está escrito. É preciso entender o que Jesus quis dizer. E Jesus falou há muito tempo, nós precisaríamos estudar não só o texto, mas o contexto. Em que época aquilo que foi escrito. Como se nós pegássemos, por exemplo, uma outra passagem do Evangelho, que muitas pessoas ficam intrigadas com essas questões, quando se fala assim, é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Como que nós poderíamos interpretar essa lição? Um camelo passar por um buraco de uma agulha? Impossível, né? Realmente. Mas não é nesse sentido literal da palavra. Quando Jesus pronunciou essa afirmativa, ele utilizou numa linguagem chamada aramaico, que é o hebraico antigo. E o aramaico era uma linguagem muito pobre. Não tinha muitas palavras, uma palavra significava várias e diversas.
Como, por exemplo, na língua portuguesa, se eu falar manga, nós poderemos interpretar a manga de camisa ou a manga fruta. Mas a palavra camelo, ela significava também, além do animal, uma corda que era usada para prender embarcações. Então, quando a gente compreende com profundidade o significado do Evangelho, fica muito mais fácil para nós entendermos e compreendermos os ensinamentos de Jesus. E buscar esta doutrina que nos consola, que nos alivia, que nos dá a luz naqueles momentos que estamos passando por aquela escuridão terrível, é, sem sombra de dúvida, maravilhoso e importantíssimo. Então, quando nós viemos a esta casa buscar uma ajuda, buscar um tratamento espiritual, e falo para vocês que não é demérito nenhum fazermos um tratamento espiritual. Eu mesmo já fiz várias vezes e estou fazendo, inclusive. Então, não é demérito nenhum para ninguém falar assim, a pessoa está fazendo um tratamento espiritual porque é uma pessoa fraca. Muito pelo contrário. Uma pessoa forte, porque está buscando ajuda, está buscando se reencontrar e se reequilibrar nesses momentos tão conturbados. Irmãos queridos, só temos a agradecer a oportunidade de aqui estarmos. Aproveitar também o ensejo para desejar um feliz Dia das Mães a todas as mães encarnadas e desencarnadas, aquelas mãezinhas queridas que nos acolhem e aquelas que já estão no plano espiritual. Que a nossa Mãe Santíssima possa abençoar todas as mães. E neste momento, então, para nós finalizarmos, eu convido a todos, aqueles que assim se sentirem confortáveis, fecharmos os nossos olhos, mentalizar ao nosso lado a doce presença da nossa Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, Mãe do nosso Mestre Jesus, este ser divino que teve esta missão tão grandiosa de trazer à humanidade terrena o nosso Mestre Jesus. E por meio dela vamos pedir ao nosso Mestre que possa interceder por cada um de nós que está aqui nesta tarde, que está em busca de um socorro, de um lenitivo, que as suas dores, as suas dificuldades possam ser amparadas, possam ser recebidas junto aos benfeitores amigos que possam cuidar de cada um de nós. Certamente cada um também traz um pedido muito particular e que ele possa ser atendido de acordo com a nossa necessidade e o nosso merecimento. Mestre querido, somos gratos pela oportunidade. Pedimos que nos dê uma tarde de muita bênção, muita paz, muita harmonia, e essas bênçãos se espalhem por toda a semana. Agradecemos uma vez mais a oportunidade de aqui estarmos. Agradecemos a cada um de vocês que aqui estão tão gentilmente ouvindo as nossas palavras, a quem pedimos que a espiritualidade abençoe a todos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, pois teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, Senhor. Que assim seja.